Bom dia a todos os conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos dar continuidade à terceira reunião ordinária, que nós estávamos discutindo o ponto de pauta referente ao processo 23.520, 013484, /2019, dígito 00, que trata de proposta de revisão do artigo 45 e dos seus relacionados diretamente ao regulamento de ensino de graduação da UFOP. Esse processo já foi analisado, né? Nós tivemos na última reunião a leitura do parecer do relator do processo, que foi o professor Arlindo, e nós estávamos fazendo as discussões pertinentes com relação aos artigos, né, em termos de aquilo que foi suprimido e aquilo que foi alterado. O professor Arlindo acompanhou a comissão designada para fazer a revisão do artigo, né, em 3 itens, e fez uma sugestão de alteração na posição de um dos últimos parágrafos, do terceiro, e fez o acréscimo de um 4º parágrafo. Né. A proposição do relator está relacionada com as situações em que é necessário que o estudante conclua os componentes curriculares, todos os componentes curriculares, antes de ingressar ou no estágio supervisionado ou no internato, no caso específico do curso de medicina, né? E nós ficamos na última reunião de fazer uma análise dos projetos pedagógicos dos cursos com relação a quais são esses cursos e quais são os períodos, né, que são necessários para o ingresso no estágio supervisionado. Então, eu pergunto aos conselheiros, né, se tiveram a oportunidade de fazer essa análise de algum ou de alguns dos projetos pedagógicos, para que nós possamos fazer rapidamente essa análise e irmos para os encaminhamentos. Então, se alguém tem alguma colocação, né, com relação aos projetos que têm mais familiaridade, eu peço que se manifestem ali no chat, para que a gente possa iniciar a discussão. Não havendo manifestações, a Prograde fez o levantamento, né? O professor conselheiro Jairo fez a indicação na última reunião, né, de que a Prograde pudesse realizar esse levantamento, e nós fizemos. Eu vou só abrir o arquivo aqui no computador, e aí eu já faço um relato. Só um minuto. Professor Adma? Pois não. Professor Antônio, bom dia. Com licença, eu só queria fazer uma manifestação. Pois não. Eu não tinha corrido aqui a barra do chat, desculpe. Não, tranquilo, eu sei como que é. É muita coisa para a gente dar conta sozinho, né? Administrar. Administração, é verdade. Então, bom dia, professor Adma, presidente da Câmara, bom dia a todos e todas as conselheiros. Eu fiz até uma consulta, né, formal para as duas coordenadoras, né, dos cursos de tanto engenharia elétrica quanto da engenharia mecânica, lá do
do campus de Lapa, que são os PPCs, né, que eu tenho familiaridade, e por ter participado, né, desde da construção de ambos, né, no NDE, como quando estava na gestão do campus. Então, a coordenadora do curso da Engenharia Mecânica, ela manifestou, né, que da forma com que a redação do conselheiro Arlindo está, ela atende, né, atende o curso da Engenharia Mecânica. Em relação ao curso da Engenharia Elétrica, a professora Andressa, né, que é a coordenadora, ela diz que do ponto de vista pessoal, né, uma visão dela pessoal, também atenderia, mas ela até chegou a consultar, né, quanto que seria a deliberação aqui no âmbito da Câmara, uma vez que ela iria também consultar os pares dentro do colegiado do curso. Mas, em princípio, ela não veria também que, da forma como a redação está, ela não veria nenhum problema. Ela acha que também daria para atender, né? Então, eu acabei que olhando, né, por conta, porque aqui dentro da Câmara eu acho que não tem representante de Luiz Eduardo, né, pelo menos se eu não estiver enganado. Aí eu acabei que olhando também os dois cursos, né, de Luiz Eduardo. Assim, a grosso modo, não teria problema, né, isso no meu ponto de vista, mas se a Prograde conseguiu fazer um estudo mais avançado, eu acho que é o caso, né, da professora Adma apresentar, né? Então, eram essas as considerações, professora. Certo, conselheiro Antônio, muito obrigada. Conselheiro Jairo. Bom dia, conselheira Adma, presidente dessa Câmara. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Não, também só compartilhar com os conselheiros que eu fiz a consulta, na verdade, diretamente aos PPCs aqui dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, revisitando, na verdade. O PPC do curso de Medicina Veterinária prevê o estágio supervisionado no último período, após o cumprimento de todos os componentes curriculares, optativos e obrigatórios previstos. Então, é bem semelhante ao que o conselheiro Arlindo colocou no seu parecer do curso de nutrição. Entretanto, a avaliação é que o texto anterior já poderia prever essa possibilidade, considerando que a gente estava falando do último ano, não do último semestre, mas acho que é uma coisa a ser discutida. De fato, a proposta do conselheiro ainda é mais abrangente, eu acho que pode contemplar mais cursos. E o curso da agronomia, o PPC prevê que o estudante pode ir para o estágio supervisionado a partir do cumprimento de uma determinada carga horária lá, que mais ou menos integraliza até o 7º semestre do curso. Ou seja, é um pouco mais flexível, não teria maiores problemas em relação a isso. Só para contribuir com a discussão. É isso, obrigado. Pronto, isso mesmo, conselheiro Jairo e conselheiro Antônio também, né? As colocações, elas são coerentes com o levantamento que a gente fez, de fato. Então, a gente fez um levantamento enquanto Prograde, né? Por PPC, e aí, então, eu vou trazer esse levantamento por centro e por curso, né? Porque fica mais fácil da gente ir visualizando as questões. Então, no campus multidisciplinar de Barra, agronomia tem que ter concluído a carga horária equivalente ao 7º semestre, portanto, ele não é impeditivo para o último semestre, né? O estágio fica no último, mas para fazer, ele precisa ter concluído a carga horária até a integralização do 7º semestre. Medicina veterinária, ele tem que ter concluído, o estudante, todos os componentes curriculares do primeiro semestre, todos os componentes curriculares, antes de ingressar no estágio supervisionado. Então, nesse caso, o PPC já indica que ele é impeditivo, né? Se ele não tiver concluído, ele não consegue se matricular. Então, nesse caso, a gente já tem a questão aí de um semestre, que é o da medicina veterinária.
que eu concordo com o professor Jairo, aquela versão inicial da proposta de revisão, ela contemplava, né? Porque ela dizia que eram os dois, o plano de ensino dos 2 últimos períodos para a conclusão do curso. Então, nesse caso, contemplava as situações daqueles cursos que precisa ter concluído todos os componentes curriculares antes do ingresso no último semestre para cursar o estágio supervisionado. Bom, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, nós temos farmácia, nutrição, que são impeditivos, né? E os últimos estágios, são vários estágios, mas aqueles que são no último semestre que demandam de ter já cursado os componentes curriculares, então é a mesma situação de medicina veterinária, e a situação do curso de medicina, que são 2 anos de internato, então 4 semestres, né? Esse é o que foge à regra, no sentido do número de semestres, e também o estudante precisa ter cursado os componentes curriculares. No Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias, os cursos que apresentam estágio no último semestre, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental, e o estudante precisa ter cursado os componentes do 7º e do 8º semestre. O estágio é no 10º. O curso de bacharelado em Química, a sugestão de que o estágio curricular supervisionado seja cursado no 8º semestre, mas não é restritivo quanto a ter cursado todos os componentes curriculares. No Centro das Humanidades, não há indicação de ter conclusão dos componentes curriculares para o ingresso no estágio supervisionado, né, nos cursos que são do Centro das Humanidades. No Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, os 2 cursos de Engenharia Elétrica e Mecânica, há necessidade de completar a carga horária referente a 70% da carga horária do curso para ingressar no estágio supervisionado, que fica no último semestre, né? Então, não é restritivo ali para quem está já no 9º semestre e precisa cursar na sequência o 10º. Luiz Eduardo Magalhães, os cursos de Engenharia de Biotecnologia e Engenharia de Produção, o estágio supervisionado fica no último semestre, mas não há um pré-requisito que seja impeditivo para cursar. E Santa Maria da Vitória, o curso de Publicidade e Propaganda, não tem impeditivo, ele não tem um estágio supervisionado, e o de Artes Visuais, que é licenciatura, né, assim como todas as outras licenciaturas, os estágios eles ocorrem ao longo do percurso formativo do estudante. Então, também não é impeditivo. A situação em que a gente tem um maior número de semestres, de fato, é a situação do curso de medicina, né? Os outros cursos que trazem a questão de ter concluído os pré-requisitos para a matrícula no componente estágio supervisionado, esses são referentes a um semestre, né? O semestre anterior. Então, a forma como ficou descrita na proposição feita pelo relator, ela atende a essas 2 situações, né? Alguém gostaria de falar?
Não? Arlindo, você poderia fazer a projeção do texto no final? Como é a sugestão? Posso, professora, só um momento. Tá. Eu não consigo colocar tudo na mesma para ficar um tamanho de uma letra favorável para todos conseguirem ler. Pode ser nesse contexto aqui e descendo. Isso. É só a leitura do artigo 45. Depois, no finalzinho, eu tenho só uma sugestão de alteração de redação, mas pode fazer a leitura dele. Artigo 45. Admite-se a solicitação de inscrição em componente curricular sem a aprovação prévia em um pré-requisito, quando satisfeita todas as seguintes condições. 1. Inciso 1. O estudante cursou o pré-requisito sem obter êxito, mas satisfazendo os critérios de assiduidade e obtendo nota final igual ou superior a 3,5. Inciso 2º. O componente curricular é obrigatório na estrutura curricular. Parágrafo 1º. A flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo será permitida para um único componente curricular no mesmo período letivo. Parágrafo 2º. A inscrição em componente curricular com flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo só pode ser utilizada uma única vez ao longo do curso, no mesmo componente curricular ou em um componente curricular equivalente. Parágrafo 3º. A exigência do inciso 1º do caput desse artigo e do parágrafo 1º e 2º é dispensada se os componentes curriculares para os quais se pleiteia a inscrição forem componentes curriculares do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a integralização dos componentes curriculares necessários para entradas em estágios supervisionados e internato, a partir de análise do colegiado do curso. Parágrafo 4º. A exigência do inciso 1º do caput desse artigo e do parágrafo 1º e 2º é dispensada se os componentes curriculares para os quais se pleiteia a inscrição forem componentes curriculares do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a conclusão de cursos que não exigem a integralização dos componentes curriculares para entradas em estágios supervisionados e internato, a partir da análise do colegiado do curso. Professora Adma, posso falar? Pode. Oi, tá, obrigado. Não, então, mais uma vez, né, eu já tinha comentado isso na última reunião, mas só repetir, parabenizar o professor Arlindo pelo excelente parecer, muito cuidadoso, muito organizado e didático na apresentação da argumentação, isso é importante para a discussão.
Eu fiz a oportunidade, junto inclusive com a conselheira Adma, o professor Felipe e o estudante, agora me faltou o nome dele, de participar da comissão. Jeremias, obrigado. Que discutiu, né, as alterações no artigo 45 e fez a proposição. Quando nós discutimos lá, e aí já foi muito bem exposto pelo parecerista os motivos, eu acredito que já estão, enfim, bem expostos, eu não vou me alongar muito, né, nas alterações, nas modificações, principalmente no parágrafo 1º e 2º. Aí eu queria só entender o que foi que o parecerista Arlindo pensou na mudança na inclusão, melhor dizendo, desse 4º parágrafo. Porque, assim, o 3º parágrafo, ele pensou justamente para... Ele é uma espécie de exceção, né? Em casos para dispensa dos parágrafos 1º e 2º, considerando que aquelas exigências não seriam cabíveis no momento em que o estudante está ali no final do curso, que mais ou menos só depende daquela disciplina para a formatura. Então, o 3º parágrafo, ele vem nesse sentido. Por isso que nós consideramos os 2 últimos períodos para a integralização dos componentes curriculares necessários para a entrada no estágio supervisionado. Ou seja, independente do momento que for a entrada do estágio supervisionado, considerando que o estágio supervisionado é a porta de saída, vamos dizer assim, então, os 2 últimos períodos, que são aqueles últimos que faltam para o estudante integralizar, ele poderia ter essa maior flexibilização, porque muitas vezes, foi o que nós pensamos, o estudante poderia estar dependente só daquela disciplina, de determinada disciplina, então, poderia, por exemplo, dispensar a necessidade de permitir só uma vez, como é o caso do parágrafo 2º, ou dispensar a possibilidade de ter mais de uma disciplina com quebra de pré-requisito, como é o parágrafo 1º. Então, essa foram, né, as justificativas para a gente incluir o 3º parágrafo. Aí, a inclusão do 4º parágrafo, eu confesso que eu não vejo muito a necessidade dela, porque ela... e aí eu vou pegar, por exemplo, o curso de agronomia. O curso de agronomia, ele, como já colocado aqui, permite que o estudante vá para o estágio supervisionado a partir do 7º semestre. Então, da maneira, e aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas da maneira como eu estou fazendo a leitura aqui, pegando o exemplo do curso de agronomia, o estudante poderia dispensar essas exigências de pré-requisitos a partir do 5º semestre, que são dos 2 últimos períodos, que não exigem integralização, não, perdão, fiz a leitura errada. Mas eu queria, em síntese, eu me embolei aqui na minha argumentação, mas em síntese eu queria entender o que é que o parecerista Arlindo pensou na sugestão, só para ver se realmente eu compreendo, a inclusão do parágrafo 4º, o que é que ele pensou, assim, que distinguindo do parágrafo 3º, tem uma pequena diferença ali no meio do texto, ele considera como importante, só para eu poder entender. Oi. Eu vou falar aqui, mas aí Arlindo, na sequência, fala, tá, Arlindo? Na verdade, o 4º parágrafo era o 3º parágrafo proposto pela comissão. Ele fez uma pequena mudança na redação, mas ele era aquele parágrafo que permitia ao estudante pedir a quebra do pré-requisito quando ele já estava nos 2 últimos semestres, né, faltando no plano de matrícula dos 2 últimos semestres do curso, para poder integralizar o curso. A modificação maior é a inserção, então ele colocou acima, né, o 3º, em que ele coloca essa exceção para os cursos que precisam integralizar primeiro os componentes curriculares para matrícula
ou no estágio supervisionado, ou no internato, dando uma margem maior. Então, no caso da agronomia, ela se enquadraria no parágrafo 4º. O estudante só poderia pedir essa flexibilização maior nos pré-requisitos no 9º e no 10º semestre, que são o plano de matrícula dos 2 últimos semestres do curso. Medicina veterinária, trazendo o exemplo mais próximo, né, se enquadraria no parágrafo 3º, em que o estudante poderia pedir a flexibilização no 8º e no 9º semestre. Então, a diferença entre esses 2 parágrafos é se ele precisa integralizar primeiro os componentes curriculares para fazer a matrícula no estágio supervisionado ou no internato, ou se o curso dele não determina isso. Então, um se enquadra no parágrafo 3º e o outro no parágrafo 4º. Arlindo gostaria de complementar e dizer se o entendimento de fato é esse, né? Oi, professora. O entendimento é nesse sentido mesmo, né? O sentimento, quando eu estava escrevendo, é que se nós deixássemos apenas o parágrafo 3º, nós íamos estar excluindo a situação, outros cursos que o NDE acredita que o discente, né, o estudante, ele precisa aquele conhecimento prévio para ir para o estágio, principalmente porque muitos desses estágios trabalham com questões de vidas, né, questões de saúde, questões que são necessárias para o estudante ter aquele conhecimento, né, para aqueles cursos que a pessoa não tem essa necessidade, né? Então, a ideia que nós precisamos ver agora é se existe realmente a necessidade desses 2 parágrafos, ou se possa ocorrer alguma outra sugestão de união dos 2 para deixar mais claro. Mas eu confesso que com o questionamento do professor Jário, eu fiquei com um pouco de ressalva se da forma como está escrito o 3º parágrafo, não poderia levar a algum conflito de entendimento, né, dentro dos colegiados, onde tem essa situação, como ele apresentou, do curso de graduação da agronomia, onde o estágio seria no 7º período. Eu entendo que, considerando que o estágio dentro do curso de graduação, ele é algo extremamente importante e ele acaba sendo muito impeditivo de vários estudantes avançarem dentro do curso para integralizar, se ocorrer essa flexibilização, né, para que ele alcance o estágio mais rápido, nós vamos conseguir liberar esses estudantes, né, sem comprometer o processo de formação, né, e fazendo com que eles possam integralizar o curso mais rápido. Então, o princípio dessa flexibilização, ele vem nesse sentido, né, sem comprometer o processo de aprendizagem do estudante. Era mais nesse sentido. Isso. Conselheiro Rafael, está escrito. Depois, conselheiro Elias. Bom dia a todas e todos, bom dia, presidência da Câmara, professora Adma, bom dia às demais conselheiras e conselheiros. Então, inicialmente, parabenizar a professora Arlindo e toda a comissão, né, que trabalhou, se debruçou nesse estudo. Eu lembro quando a gente estava discutindo nas reuniões conjuntas com o SUN e com o NEP, que nós fizemos questão de inserir essa possibilidade de flexibilização de pré-requisito, né? E já era esperado que essa temática fosse polêmica, e é muito bom a gente ver que ela está amadurecendo e vai atender realmente as necessidades da comunidade estudantil, especialmente. Eu só tenho uma ressalva, né, porque, e aí uma sugestão, não sei se vai ser possível alterar, aí tanto no parágrafo 3º quanto no parágrafo 4º,
quando fala estágio supervisionado e internato. O internato, ele é o estágio supervisionado da medicina, né? No formato de internato, é longo, como o professor Arima disse, são 2 anos, 3.700 horas, mas ele ele continua configurado como estágio. Então, se pudesse alterar para estágio supervisionado, vírgula, né, um botão aposto, incluindo o internato, acho que contemplaria mais, porque é na verdade, é uma sensibilização que a gente vem fazendo em todos esses anos, né, para que a universidade entenda que o internato faz parte do estágio supervisionado, assim como o estágio supervisionado das licenciaturas fazem parte. Ele precisa pela sua especificidade, precisa de um apoio institucional e de uma força, né, uma força acadêmica dentro da instituição um pouco maior. Conselheiro Elias. Bom dia a todos, conselheira Adma, presidente da Câmara, demais conselheiros e conselheiras. A minha fala é que eu tenho, tá um pouco obscuro na minha cabeça essas alterações. A discussão, ela retornou agora por conta de processos, né, do curso da Geologia. Eu lembro que eu estava no colegiado quando chegaram os 27 processos e a gente negou por conta do artigo 45 do regulamento da graduação. O que está um pouco obscuro na minha cabeça com a redação dada é que, pelo que eu entendi, a partir do... Eu vou usar o curso da geologia, que é que eu tenho conhecimento da grade. São 10 semestres, pelo que eu entendi, as disciplinas do 9º e do 10º, elas podem ser flexibilizadas. No nosso caso, o estágio, ele é obrigatório, mas ele não está previsto como pré-requisitos. Tanto é que o aluno ele pode cursar já desde meados do curso. O que está me deixando uma dúvida é que o aluno, com esse entendimento, se usar o mesmo entendimento que eu estou tendo, a partir do 9º semestre, ele pode pedir a quebra do pré-requisito para cursar uma determinada disciplina, mas sendo que por conta de algumas reprovações, alguma coisa assim, ele não vai terminar no 10º semestre. Minha preocupação é começar os alunos, eles começarem a pedir a quebra de pré-requisito a partir dos 2 últimos períodos, sendo que ele não tem previsão de formar nos 2 próximos períodos pela quantidade de disciplinas. E tem, no nosso caso, eu acredito que vários outros cursos têm, praticamente todos, tem algumas disciplinas do último semestre que é necessário ter, do 9º semestre, o último semestre está relacionado ao TCC, que exige um conhecimento prévio. Só minha preocupação é, a partir dessa nova redação, os alunos virar uma regra dos alunos pedirem quebra de pré-requisito constando nessa dispensa a partir dos 2 últimos semestres. Eu não sei se esse é o entendimento correto, tá com uma dúvida. Então eu gostaria de entender melhor que membros da comissão, o professor Arlindo, explicasse melhor para a gente não correr esse risco de aluno chegar, eu vou deixar, chego nos 2 últimos semestres, eu tenho uma flexibilização para quebrar pré-requisito. Obrigado. Eu acho que tem 2 aspectos aqui que são importantes, professor Elias. O primeiro é o plano de matrícula, né? Então, não é porque o estudante chegou no 9º semestre que ele é considerado como um possível concluinte, né?
Então, a orientação acadêmica, ela vai ser muito importante nesse sentido, porque é o plano de matrícula dele para esses semestres que vai indicar se ele se enquadra ou não em um estudante que conseguiria fazer a conclusão do curso nesses 2 últimos semestres, né? E um outro aspecto é que, no caso específico da geologia, como não há um pré-requisito para cursar o estágio, ele se enquadraria no parágrafo 4º, né? Em que seria o plano de matrícula, de fato, para a conclusão do curso. A gente teria que levar em consideração quantos componentes curriculares que tem no 9º semestre, no 10º semestre, para saber se aquele estudante, né, tem condições de, estando nesse plano de matrícula, de fato cumprir, né? Porque se o estudante chega com uma proposição de plano de matrícula com 10 componentes no semestre, 10 componentes no outro, como a gente tem, desde a primeira redação, caberá, de fato, ao colegiado fazer essa análise, né? Então, o professor Antônio também já fez essa colocação ali, né? Mas conscientizando o estudante que, pelo plano de matrícula dele, nem caberia abrir o pedido, né? Para que também não seja uma situação de números, né, de pedidos de estudantes, de quebra de pré-requisito, e o colegiado sempre negando, no sentido de que, de fato, não cabe, né, porque não há possibilidade da integralização. Então, um outro aspecto importante são os pedidos anteriores, né, com relação a isso. Então, isso vai sendo organizado. O pedido, Rafael perguntou, você pode falar, Rafael? O Rogério já explicou aqui o terceiro e quarto parágrafo, ele explica a urgência, né? Mas eu tinha entendido que manteria uma disciplina só. No caso do último semestre, do plano de matrícula dos 2 últimos, né, ficaria dispensado a questão do primeiro e do segundo parágrafo. Arlindo, você pode subir um pouco aí, que aí a gente faz a leitura de novo do primeiro e do segundo parágrafo. Pode fazer a leitura? Posso. Só do primeiro e do segundo parágrafo ou precisa ler do começo? Só do primeiro e do segundo, porque aí fica claro que a gente está dizendo que não precisa cumprir, né? Isso. A flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo será permitida para um único componente curricular no mesmo período letivo. A inscrição em componente curricular com flexibilização do pré-requisito prevista nesse artigo só pode ser utilizada uma única vez ao longo do curso, no mesmo componente curricular ou em um componente curricular equivalente. Conselheiro Rafael? Eu estou pensando aqui, professora, né? A gente já teve situações, quando a gente usava o regimento da UFBA, de estudantes quererem flexibilizar 3, 4 componentes, o colegiado negou, mas acho que isso é tranquilo, porque como o colegiado que vai fazer a análise, né, e junto com a orientação acadêmica, então o colegiado e o orientador acadêmico ele vai ter acesso suficiente ao estudante para acompanhar a trajetória acadêmica do estudante para orientar se é possível ou não. Vejam, essa flexibilização,
ela vai ocorrendo ao longo do curso de maneira muito gradual, né? O estudante que ainda está ali até o sétimo, dependendo do tempo de integralização do curso, né? Quantos períodos são. Mas o estudante que está ali até o sétimo semestre, ele só pode pedir a flexibilização para a quebra de um pré-requisito, né? Uma vez para cada componente, e tendo cursado o pré-requisito e obtido uma nota 3,5. Então, ao longo desse percurso, né, ele tem essa flexibilização, mas que ela ainda continua restritiva. A flexibilização que está sendo permitida para os 2 últimos semestres, né, para a conclusão do curso, ou os 2 últimos semestres para ingressar no estágio supervisionado, para um estudante que já tem uma maturidade maior no seu percurso formativo, né? É um estudante que já vislumbra a conclusão do seu curso, e que, enquanto flexibilização, ela poderia ser uma flexibilização um pouco maior. De fato, como o conselheiro Rafael colocou, a gente não está informando ali, se puder subir novamente, professor Arlindo, informando ali quantos componentes curriculares são. Haveria necessidade de sinalizar, porque o parágrafo que sinaliza que é um único componente é o parágrafo 1º. E ele, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, ele está sendo suprimido. Então, se os conselheiros considerarem a necessidade de estipular quantos são, então, isso precisa ficar claro lá no 3º e no 4º parágrafo. Professora Adma, desculpa, como eu que puxei, eu só quero deixar claro que eu acho que o melhor caminho é deixar para o colegiado analisar caso a caso, com base no percurso do estudante, né? Então, a minha opinião é que aí contempla, porque a gente passa essa delegação de poder para o colegiado, que conhece o percurso e não cria uma estratégia engessada. Conselheiro Jairo? Então, minha fala é muito no sentido que a professora Adma já colocou, que para, vamos dizer assim, 80% dos casos dos alunos, em geral, é até o 2º parágrafo que precisa ser analisado, né? O que tá prevendo é que, considerando a situação dos estudantes pré-formandos ou formandos, vamos dizer assim, que tenham já tá visualizando a luz lá da porta de saída, então estamos considerando algumas flexibilizações a mais, né? E aí daí adentra o 3º e 4º parágrafo. Então isso é importante a gente, todos os conselheiros, terem isso em mente, né? Que em geral, considerando aí as avaliações em geral, até o 2º parágrafo é que vai valer para a maioria dos estudantes. E aí eu tô lembrando, conselheira Adma, uma das nossas discussões lá na comissão, que, voltando para o texto original do artigo 45, a gente mudou bastante ele nessa proposição aí, mas lá estava com o parágrafo 1º, que era o seguinte: a exigência do inciso 2º, o inciso 2º é o que trata de ter cursado anteriormente, com o mínimo de nota e frequência. Aí coloca: a exigência do inciso 2º do caput desse artigo é dispensado se o componente curricular para o qual se pretende inscrição for o único que falta ser acrescentado no plano de matrícula para a conclusão do curso no período letivo.
Isso é o que está lá originalmente no artigo 45, que está válido atualmente. Aí eu lembro que na comissão nós discutimos que justamente a maneira como estava, ele acabava não contemplando aqueles cursos em que o último parágrafo era de estágio supervisionado, como exclusivo de estágio supervisionado, né? Como o caso da nutrição, o caso da medicina veterinária, enfim. Aí por isso que, na época, nós pensamos em colocar os dois últimos, porque aí ficaria o último de estágio supervisionado e o penúltimo, que seria ali das disciplinas. Então, de fato, seria das disciplinas como um todo. A intenção era de incluir o nono semestre, vamos dizer assim, um curso de 10 semestres, a intenção era que essa análise fosse do nono semestre. E aí o que eu estou pensando é que, da maneira como está colocado atualmente, com o terceiro e quarto parágrafo, a gente acaba flexibilizando ainda mais. Em vez de ficar um semestre só, ficaria 2. Eu não sou contra isso, só trazendo essa reflexão que, se a senhora lembra, que naquela época nós discutimos isso. Que aí a gente está considerando que essa flexibilização a mais, né, essa aqui, o terceiro e o quarto parágrafo traz, ela poderia ser feita a partir dos dois últimos parágrafos, dos dois últimos semestres de disciplina, que aí vai variar de acordo com a característica do curso. Só para trazer essa lembrança da discussão da comissão, mas eu acredito que é importante, considerando que já foi colocado aí, inclusive pelo conselheiro Rafael, que a aprovação vai depender da análise do colegiado. Então, a gente, de alguma maneira, permite uma análise mais rígida por parte do colegiado no parágrafo 1º e 2º, justamente para não ter aquela chuva de solicitação de pré-requisito que anteriormente tinha. Então, acredito que esse contempla, e aí, no caso do terceiro e do quarto parágrafo, entendendo as especificidades ali do formando, permite ao colegiado uma possibilidade de analisar caso a caso a situação. Então, acredito que contempla, assim, eu fico sempre preocupado com a situação da gente colocar o colegiado numa situação de pressão, né, no sentido de que tem muita solicitação, muito estudante ali pressionando, mas eu acredito, considerando que é um número menor de estudantes que vai poder fazer essa flexibilização maior, contempla a ideia, contempla o princípio do artigo, né, que é flexibilizar, mas com certa restrição. É isso, obrigado. Conselheiro Jairo, eu, lembrando, né, das discussões, com relação ao parágrafo 4º, ele ainda mantém a proposição de que seria o plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a conclusão de cursos. No caso da discussão da comissão, era pensando, incluindo a previsão de que seria necessário a integralização dos componentes ainda no nono semestre, no caso da medicina veterinária, né, para ingresso na sequência no 10º semestre do estágio supervisionado. Mas veja, se no 4º parágrafo ficasse no plano de matrícula dos 2 últimos semestres para a conclusão de cursos, ou somente no plano de matrícula do último período para a conclusão de cursos que não exigem a integralização dos componentes curriculares, porque os que exigem estão no parágrafo 3º. Então, vejam se seria possível dessa forma. No parágrafo 4º, ao invés dos 2 últimos períodos para a integralização de cursos, fosse no
último período. Mas a gente precisa lembrar também que os nossos cursos, eles não têm entrada semestral, né? As entradas, elas são uma vez por ano. Então, a gente não tem a oferta do componente semestralmente. E, constando aqui os 2 últimos períodos para a conclusão do curso, há a possibilidade do estudante cursar aquele pré-requisito e também o subsequente. O que é que vocês acham? Mantém os 2 últimos períodos. Professora Adma, posso falar? Pode. Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que mantém os 2 últimos períodos, porque isso aí é uma estratégia a mais, né? Os estudantes sempre reclamavam que eles não conseguiam estar matriculados no pré-requisito e na disciplina ao mesmo tempo, porque elas não eram ofertadas no mesmo semestre, né? Então, esse era um dos problemas. Então, mantendo essa ferramenta aí também, e dando a delegação de competência do colegiado para fazer essa análise, né, juntamente com a orientação acadêmica, eu acho que a gente traz mais uma forma de contemplar os estudantes, né, e conseguir nosso objetivo final, que é a diplomação dos nossos estudantes. Então, para mim, está contemplado. Conselheiro Jairo? Não, também fico contemplado. Eu só estava trazendo a lembrança lá das nossas discussões da comissão, mas acredito que dessa maneira, com a competência que os colegiados têm para analisar caso a caso, eu fico contemplado. Certo. Eu vou pedir ao conselheiro Arlindo que retire a apresentação. Eu vou colocar uma aqui apenas com uma alteração no texto, que é uma alteração simples, mas que auxilia no entendimento. Vou ampliar. Então, ali no parágrafo 3º, a exigência do inciso 1º do caput deste artigo e do parágrafo 1º e parágrafo 2º é dispensada se os componentes curriculares para os quais se pleiteia a inscrição forem componentes curriculares do plano de matrícula dos 2 últimos períodos para integralização dos componentes curriculares, quando o cumprimento destes for obrigatório para a matrícula em estágios supervisionados, a sugestão do professor Rafael era assim? Entre parênteses. Pode ser entre vírgula, incluindo o internato médico. A partir de análise do colegiado do curso. Então, ao invés de necessários para a entrada em, quando o cumprimento destes for obrigatório para a matrícula em estágios supervisionados. Eu acho que o entendimento fica mais claro, né? Quando a gente menciona que o componente é obrigatório para que ele possa se matricular no estágio supervisionado. E no parágrafo 4º, é só trocar a palavra entrada pela palavra matrícula.
A concordância? Aí eu peço a mesma coisa no parágrafo 4, professora. Está supervisionado, incluindo internato. Perdão, o conselheiro Rafael, como o internato é específico do curso de medicina, aí eu acredito que o curso de medicina se enquadra no terceiro ou no quarto parágrafo? Aí No a gente só terceiro. incluiria. Aí não poderia até excluir internato no caso do quarto parágrafo, não? Na verdade, pode excluir internato de todos, né? Porque internato é estágio. Sim, Mas é sempre bom dar uma puxada, né? Para lembrar, como é o estágio mais longo, né, que a gente tem, e algumas pessoas não entendem que é estágio, acho que é sempre bom vincular o estágio e o internato. Conselheiro, professor Arlindo e depois conselheiro Antônio. Oi, professora, na verdade é só para pontuar que, como parecerista do processo, né, essas mudanças que foram sugeridas, ela não alteraria o contexto geral do parecer que foi dado, né, e deixaria mais claro que realmente são quando os componentes for obrigatório para a matrícula no estágio supervisionado. Então, poderia diminuir alguns conflitos de entendimento, né? Então, seria interessante nesse sentido as alterações. A ideia era essa mesmo. Conselheiro Antônio? Eu ia fazer essa proposta que o conselheiro Arlindo já fez, professora, que eu ia só comentar, né, de que se atenderia, né, fazer a consulta ao conselheiro, se essas mudanças atenderia, uma vez que não está tendo uma mudança textual, mas não tem mudança no sentido, né? Na verdade, está deixando mais claro. Era só para fazer esse encaminhamento, mas ele já fez a palavra dele, já foi contemplado. Mais alguma contribuição? Bom, não havendo, então a gente coloca em... Professora, Diga. Desculpa. Eu, eu confesso que eu ainda estou aqui no terceiro e no quarto parágrafo com algumas pequenas dúvidas. Eu queria propor um exercício aqui para a Câmara, muito rapidamente, pegar dois cursos aí, pode ser a medicina veterinária e agronomia, que são os exemplos aqui do Cultivar, que tem exigências diferentes. E aí, só para colocar, por exemplo, o terceiro parágrafo é que se enquadraria medicina veterinária, que exige a integralização de componentes curriculares para matrícula no estágio supervisionado. O curso de medicina veterinária tem 10 semestres. Então, considerando uma situação que o estudante está, vamos dizer, no oitavo semestre, ele solicita o oitavo semestre, vamos dizer, de integralização, né, nas disciplinas. Ele solicita essa dispensa, considerando o terceiro parágrafo. Ele estaria apto, não é isso? A partir do oitavo parágrafo, do oitavo semestre. Porque aí o curso tem 10, o 10º é estágio supervisionado, aí os dois últimos períodos para a integralização, então seria o 9º e o 8º. É isso o entendimento? Isso. Tá, aí no caso do quarto parágrafo, seria o exemplo da agronomia, que não tem essa exigência. Mas não tem exigência, mas o fluxograma do curso, o último semestre está, eu só estou pegando aqui para confirmar, mas se eu não me engano, o último semestre é exclusivo do estágio supervisionado. É exclusivo, mas ele não tem a obrigatoriedade, né? Ele pode vir cursando antes. Não é impeditivo. Isso. Mas a minha questão é essa, aí como a senhora está colocando aí.
No curso da veterinária seria no 8º e no 9º semestre. E no curso da agronomia seria no 8º e no 9º ou no 9º e no 10º, que ele teria direito a essa dispensa. Aí, aqui seria o exemplo de medicina veterinária, né? Certo. Isso aqui ficou claro? Sim, para mim sim. Eu estou na dúvida agora do quarto. Não, parágrafo. então, vamos lá. Então, seria o exemplo da agronomia. A agronomia tem 10 semestres. O estágio supervisionado fica no 10º semestre. Não há impeditivo. Ou não há... no caso da agronomia, o pré-requisito é aquele curso de disciplinas lá do 7º, se eu não me engano. Isso, até os componentes que integralizam a carga horária referente ao 7º semestre. Então, vamos colocar assim, componentes... Não, integralizar a carga horária do 7º, né? Isso. Até o 7º semestre. Neste caso, o plano de matrícula dele é referente ao 9º e 10º semestre. Porque são os 2 últimos semestres para ele integralizar o curso, já que não há o impeditivo para ele cursar o estágio supervisionado, que está no último semestre. Nesse caso, o curso de agronomia não ficaria, só pegando o exemplo aí, né? O curso de agronomia não ficaria prejudicado, os estudantes do curso de agronomia, porque o da veterinária teria 2 semestres na prática, e o da agronomia só o 9º, considerando que o 10º ele pode fazer ou não, o estágio supervisionado. Não sei se eu estou confundindo demais, mas é só para... Jairo, o que está no TPC. Diga, conselheiro Rafael. Só deixar uma informação que a gente precisa lembrar, que quando a gente está falando dos estudantes que vão se encaixar nesse caso, todos os estudantes, sem exceção, eles são estudantes dessemestralizados, né? Porque se o estudante ele chegou no 9º semestre semestralizado, ele não tem nenhuma disciplina pendente para trás. Então, o que a gente vai avaliar é o semestre mais próximo que esse estudante dessemestralizado se encaixa. Então, se chega um estudante da agronomia, por exemplo, ele chegou no 9º semestre, ele tem 2 disciplinas do 2º pendente, e aí ele precisa completar o 9º semestre, no plano, ele só está pendente a disciplina do 9º semestre e 2 disciplinas do 2º semestre. Aí ele vai usar esse argumento, né, no plano de matrícula dele, junto com o orientador acadêmico, para apresentar ao colegiado o pedido de carregamento dessas duas disciplinas que ficaram para trás. Eu acredito que é esse tipo de exercício que a gente tem que fazer, né? Porque necessariamente os estudantes que fizerem um pedido de flexibilização de pré-requisito no artigo 45, eles vão estar necessariamente dessemestralizados, minimamente dessemestralizados. Eu concordo, conselheiro Rafael. O exercício aqui era para poder a gente não ficar hipotetizando, né? Mas, de fato, talvez trazer o 10º, o 9º ou o 8º aqui fique dando a ideia de que, ao chegar no 9º, que foi justamente o que o professor Elias tinha mencionado, né? Ao chegar no 9º, daria o direito ao pedido. Mas não é necessariamente o 9º semestre. É o plano de matrícula dos 2 últimos períodos para a integralização do curso, né? Mas eu acho que o exercício também, conselheiro Jairo,
ele depende do que está previsto no projeto pedagógico do curso, né? Essas são as diferenças. Porque se o projeto pedagógico de um curso estabelece que, para cursar o estágio, há necessidade do cumprimento de todos os outros componentes curriculares, né? Então, a gente tem uma situação. Mas se o outro projeto pedagógico, mesmo tendo o estágio supervisionado no último semestre, reconhece que há a possibilidade de se matricular nesse estágio supervisionado sem o cumprimento, né, da plenitude dos componentes curriculares, então é uma outra situação, né? Então, isso pode variar de um curso para o outro, dependendo do próprio projeto pedagógico do curso. Exato, se me permite a palavra. A minha proposição é só colocar na prática, assim, como é que vai ser o que a gente está aqui pensando, tentando abranger o máximo de possibilidades, mas na prática são os colegiados que vão avaliar isso daí. E aí minha questão era tentando entender justamente em que momento os colegiados vão poder permitir essa flexibilização do terceiro e do quarto. Porque Tudo depende da orientação acadêmica e do plano de matrícula do estudante. Pelo que eu estou entendendo, e aí a palavra do conselheiro Rafael faz muito sentido, independente do semestre que ele está, se é nono, 15º, independente, quando no plano de matrícula, o estudante, junto com o seu orientador, conseguir organizar, vamos dizer ali, as disciplinas de tal maneira que nos 2 próximos períodos ele consiga formar ou ir para o estágio supervisionado. Na verdade, formar não, ir para o estágio supervisionado. Seria mais ou menos essa a lógica, né? Só para... Ele coloca, vamos dizer, 6 disciplinas no semestre que está vigente e mais 5 para o próximo. Então, esse é o plano de matrícula. Tenho dois semestres, mas para que eu consiga cumprir esses 2 semestres, eu vou precisar quebrar esse pré-requisito aqui. Seria o exercício, né? Isso. Tá, ok. Obrigado. Bom, vou tirar isso daqui para poder a gente votar. Mais alguma fala? Uma dúvida aí, desculpa, estou falando bastante, mas não é em relação aos parágrafos, não. Essas reuniões, elas também ficam gravadas das câmeras, também ficam disponíveis no YouTube? Ficam, elas só não são transmitidas ao vivo, mas ótimo, depois são disponibilizadas. Não, porque aí é importante depois, de alguma maneira, aí, principalmente os representantes de coordenador de colegiado aqui, que estejam presentes, e os diretores, enfim, pedir para os coordenadores de colegiado ouvirem essa reunião, né? Porque eu acho que, para ver todas essas possibilidades que foi discutido aqui, que eu percebo que muitas vezes algo é pensado de uma maneira, interpretado de uma maneira no ato da aprovação ou da discussão de um determinado texto, e depois nem sempre quem vai aplicar aquela regra, aquela legislação consegue entender, enfim, o ideal é que fique mais claro possível no texto, mas há possivelmente sempre interpretações, então é sempre importante revisitar essas discussões na hora de interpretar e colocar em prática, né, a regra. Certo. Vamos, então, colocar em votação. Nós vamos votar o parecer do relator, já com a ressalva, né, da alteração, dessas 2 pequenas alterações no texto. Então, eu submeto à Câmara de Ensino Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, o parecer do relator, já incluída as ressalvas, a aprovação. Os conselheiros favoráveis à aprovação do parecer
permaneçam como estão, contrários se manifestem pelo chat e abstenções também. Não havendo manifestações contrárias nem abstenções, aprovado o parecer do relator com as ressalvas, né, por unanimidade. Então, eu agradeço aos conselheiros pela presença. Nós vamos encerrar essa reunião, que era a continuação da terceira reunião ordinária, e eu peço que, para a continuação da reunião extraordinária, a gente feche essa sala e passe para o próximo link. A gente tem um intervalo entre uma reunião e outra. Vamos só encerrar a gravação dessa, e a gente permanece um pouquinho